Estou muito feliz que você veio a estudar comigo nesta série de lições sobre a Santíssima Trindade, a lição de número 4, a Paternidade Divina, do formato tradicional do canal da professora Manuela Barros. Se é a primeira vez que você está por aqui, eu quero dar o meu bem-vindo e dizer para você que este formato, como um roteiro, não é isso? Com 3 tópicos, 3 subtópicos, uma maneira didática e dinâmica de ensinar esta aula, nós vamos compartilhar com você este roteiro gratuitamente. Na descrição deste vídeo há um link, abre o PDF, você pode usar à vontade. Este canal também já tem publicado, já está disponível para você já no YouTube, a aula comentada desta mesma lição, onde nós vamos estar lendo a revista e fazendo os comentários e ensinos próprios. No entanto, tradicionalmente, desde o princípio deste canal e, na verdade, todos os meus anos como professor de escola dominical, praticamente 3 décadas, já estamos chegando lá. Nós usamos essa maneira de ensinar porque foi assim que o nosso pastor local pedia a nós, professores, para trabalharmos. Sendo assim, a lição de número 4, mais uma vez, a paternidade divina, nós vamos dividi-la em 3 tópicos. O primeiro deles, a revelação da paternidade de Deus. Segundo, o reconhecimento da paternidade em Deus. E terceiro, a experiência do amor de Deus. Primeiro tópico, a revelação da paternidade de Deus, nós subdividimos nos seguintes: um pai que amou o mundo, um pai que enviou a Jesus, um pai que adotou aos que creem. Vamos ao primeiro subtópico. Um pai que amou o mundo, não poderíamos usar outro texto, senão, para começar pelo menos, né? João 3, 16 e 17 diz a palavra de Deus. Porque Deus, e este Deus é Deus Pai, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E este dar foi sacrificar, né? Para quê? Para que todo aquele que nele, em Jesus, creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, segue o texto, versículo 17, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que o amor de Deus é para todo o mundo demográfico, todas as pessoas. E o desejo de Deus, nós conhecemos isso pelo texto de Timóteo que vamos ler daqui a pouco, não é? É a salvação de todos. Todos vão se salvar? Não. Mas isso não retira que o amor de Deus foi para com todos, o amor de Deus não assinalou alguns para salvação e outros para perdição. Ele amou a todos, ele entregou o Filho para todos e o desejo dele não é condenar a ninguém, inclusive, como nós estamos vendo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mateus capítulo 5, vamos ler o 44, 45, depois saltamos para o 48 e o texto diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha aí que interessante. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Por quê? Porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos, mas também injustos. Sede vós, pois, perfeitos, aleluia, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Claro, nós sabemos que esta perfeição que Jesus está dizendo agora ao seu público que o escuta neste primeiro sermão, o Sermão do Monte, vai ser, de alguma maneira, alcançável. Essas pessoas têm experiência de uma vida de gerações que tentaram obedecer à lei, serem perfeitos na lei sem sucesso. E agora Jesus está falando como se fosse possível. E nós hoje conhecemos que é possível porque o Espírito de Deus habita em nós e nós fomos transformados. Somos uma nova criatura. Esta salvação aperfeiçoou-nos, trouxe a uma diferente localidade, dimensão espiritual, completamente diferente do antigo pacto. Então nós vemos aí a questão do amor, né? Um pai que amou o mundo. E ele nos ensinou a amar o mundo, inclusive aqueles 4 fatores que eu penso que ele listou ali, que nós por natureza dizíamos ou diríamos, e até na lei dava esta possibilidade, aqueles que odeiam, aqueles que fazem mal, aqueles que maltratam, os nossos inimigos, não é assim? No entanto, Jesus disse não,
vocês vão fazer exatamente o oposto. Por quê? Porque o nosso Pai ama dessa maneira. E nós somos chamados a sermos perfeitos, inclusive em amor. A perfeição ali não fala em qual dos atributos morais de Deus. Possivelmente e provavelmente está se referindo a todos, na perfeição completa. Que, claro, só com a ajuda de Deus se pode fazer, a qual nós temos pelo Espírito. Mas, na perfeição do amor, nós vemos o exemplo do amor aí. O Pai ama e faz o bem, tanto a justos como a injustos, um aprendizado para nós. Mais uma vez, enfatizando o que nós estamos aprendendo, que o Pai amou o mundo. 1 Timóteo 2:4, aquele texto que eu me referi, que diz que quer, e o contexto aí é o Pai, é Deus Pai, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus, o que Ele quer, é isso. Ele proveu de uma maneira simples suficiente, efetiva suficiente para que todos se salvassem. Ele deu-nos o comando, o mandamento de ensinar, de pregar as verdades dessa palavra, para que o conhecimento da verdade chegasse a todos. Este é o querer de Deus. No entanto, todos nós somos livres. Nós, para dizer sim ou não ao chamado, à missão, ao momento de falar, de convidar para a igreja, de dizer alguma coisa sobre Jesus, sobre a situação que ele está ou ela está separado de Jesus, pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação, podemos fazê-lo ou não. Bem como os homens que ouvem a verdade podem também receber ou não a salvação conforme a sua vontade de fazê-lo. Mas Deus, nós aprendemos, Deus amou a todos, Deus convida a todos, aleluia, não deixa ninguém de fora, alcançou com este amor, agora nos deixou, inclusive por amor, livres, para que a escolha fosse nossa. Segundo lugar, um pai que enviou Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 10 e versículo 14 diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Mais uma vez aí, poderia caber no do amor, mas a gente já está colocando o caso de enviar Jesus, porque as duas coisas estão neste contexto aí. E ele enviou para propiciação. Ele enviou para ser sacrifício, ele enviou para morrer, ele enviou para que o seu sangue fosse derramado, porque somente com sangue se poderia tirar, no caso dos animais, cobrir o pecado na carne, mas no caso de Cristo, tirar o pecado do mundo, conforme a palavra profética de João Batista, aniquilando o poderio do pecado, como diz o texto de Hebreus. Então, Deus envia Jesus para ser o nosso Salvador, para servir de propiciação e ser o nosso Salvador. João capítulo 6, versículo 40, diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, tá aí, a vontade de Deus, a vontade de Deus, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Deus enviou o Filho para fazer simples, todo aquele que crer nele, a vontade do Pai é essa. Este foi o projeto, este foi o culminar do projeto na plenitude dos tempos. A salvação para os gentios, o mistério que estava oculto, agora revelado através da igreja, aleluia. Então a vontade de Deus é essa, é simples, é crer nele, para quê? Neste sacrifício, neste sangue, neste caminho, para ter a vida eterna, eu reenfatizo, e não me cansarei, principalmente em dias como hoje, que a pregação maior dos púlpitos de toda a minha nação, Brasil e a nação aonde eu vivo, Estados Unidos da América, é para um mundo melhor, é para Jesus abençoar o mundo, quando Jesus foi enviado por Deus para garantir a nós a vida eterna. E até que eu saiba, a vida eterna, pela Bíblia, está mencionando o céu, aleluia. Esta é a verdade de Deus. Este é o querer de Deus. Esta foi a missão de Deus, dada por Jesus e a Jesus. Terceiro, um pai que adotou aos que creem. João capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam. Está falando do verbo aí no contexto, né? Lembra de João 1? No princípio era o verbo?
A todos quanto o receberam o verbo, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então, não só alcançamos a salvação, fomos amados de Deus, alcançamos a promessa da vida eterna, saímos do estado de condenados eternamente, mas fomos chamados, melhor, fomos feitos, aleluia, filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. Porque não recebestes, está falando com o contexto da igreja, o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Não há mais necessidade de temer a Deus com medo. Mas recebestes o espírito de quê? De adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, se é certo isso, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, se nós morremos para o mundo, na simbologia do batismo, que ainda é vigente, e enquanto existir igreja, vai ser vigente, no batismo das águas da igreja, e eu penso que é Colossenses, se não me engano, que Paulo fala desta ilustração prática, ele então fala de morrer, ser sepultado com Cristo e levantar-se para uma nova vida em Cristo, a semelhança, a simbologia daquilo que Cristo verdadeiramente viveu. Aleluia, porque ele morreu e ele foi ressuscitado verdadeiramente, totalmente sendo a primícia, o primeiro dos que dormem, sabendo nós que esta ressurreição que Jesus viveu, nós um dia todos o viveremos. Amém? No entanto, no contexto que nós estamos lendo aí, a bênção, a promessa, se nós padecemos com ele, nós vamos ser glorificados porque nós somos prometidos esta herança em Deus junto com Cristo. Que palavra gloriosa, que privilégio, co-herdeiros de Cristo. Aleluia, herdeiros de Deus. É inalcançável para nós entender tamanho amor, tamanha graça, esta adoção de filhos que nos deu o direito de clamar. É interessante essa palavra, porque todos gostam de ouvir o Abba Pai, da intimidade com Deus. Mas eu achei interessante aqui porque eu percebi a palavra clamar. Aleluia, clamar. Clamar é uma posição de coração muito especial. Aleluia. Para com Deus. A verdade é que ele nos deu este privilégio. Nos adotou, nos trouxe para perto. O véu que foi rasgado, a simbologia da sua carne, Hebreus, né? Nos deu acesso ao Pai. E como nós vimos aí, a herança como co-herdeiro de Cristo. Coisa gloriosa, irmãos. Então, olha lá, revelação da paternidade de Deus. Deus é pai porque ele é um pai que amou o mundo. Ele é um pai que enviou a Jesus. Ele é um pai que adotou aos que creem. Agora vamos falar do reconhecimento da paternidade em Deus. Como isso se aplica a nós? Em primeiro lugar, confessando a Jesus de boca e de obras. Em segundo lugar, estando, permanecendo em amor. E nós colocamos aí no Espírito, porque é ele quem nos vai dar esta capacidade espiritual para viver o amor de Deus. Terceiro, confiar na redenção. Portanto, entender que nós não seremos mais julgados. É uma das palavras que foi nos trazida aqui pelo comentarista para nós e nós agregamos a este nosso recurso. Então vamos lá. Confessar a Jesus no processo de nós reconhecermos, acessarmos esta paternidade agora para as nossas vidas. No primeiro tópico nós falamos do mundo e daqueles que creram de uma maneira geral. Agora nós vamos aplicar para nossas vidas individuais como nós reconhecemos esta paternidade, como nós vivemos e temos experiência com ela. Em primeiro lugar, confessando a Jesus de boca e de obras. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então é bíblico chamar, perguntar se a pessoa quer aceitar, quer confessar a Jesus. Claro que eu sei que o batismo nas águas é o batismo da confissão. Ele por si é uma confissão de fé.
No entanto, eu vejo, aprendo e concluo que o senhor Rick Warren não está mais certo do que o Senhor Espírito Santo de Deus, que por boca de Paulo, escrito na Bíblia Sagrada, diz a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, diz o texto, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca, interessante, não é? Porque está na Bíblia, se faz confissão para a salvação. Então, se você é pastor, se você é evangelista, não tenha medo, em nome de Jesus. Vamos fazer o que Jesus nos mandou fazer, amém? Vamos fazer o que a Bíblia nos manda fazer, e seguramente é Ele quem vai estar conosco para esta obra. Afinal de contas, nós não convencemos ninguém, nós não podemos fazer nada. Se Deus não convencer, se a pessoa não quiser, a nossa participação deve ser somente, aleluia, obediência ao nosso Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, está falando com a gente, viu, irmãos? Humildade, somos nós que temos que nos revestir, porque nós somos os eleitos de Deus, santos e amados, ok? Humildade, mansidão. Tem crente manso na casa? Eu rio porque essa palavra eu estou pregando para mim mesmo, viu, irmãos? Eu estou rindo de você não, é de mim. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Eu vou terminar ainda no 14. E sobre tudo isso, revesti-vos, quem? Nós, os eleitos de Deus, de amor, que é o vínculo da perfeição. Claro que este amor é o amor de Deus derramado em nosso coração. Claro que este amor provém dele. Não está falando só de um amor fraternal que é normal, natural do ser humano, ele pode ter pelos amigos, mas quem ama o inimigo, como nós já lemos o texto hoje, só tendo o amor de Deus em seu coração. Então o que nós aprendemos deste texto aí é que esta é a parte das obras. Nós confessamos a Jesus, como ouvimos em Romanos capítulo 10, com a boca, mas nós que somos então estes eleitos, estes santos e amados, devemos nos revestir, ou seja, esse entre tantos outros textos da Bíblia, praticar, dar fruto de uma fé que encheu o nosso coração, se é que ele encheu o nosso coração. E o vínculo maior, eu podia usar com as minhas palavras, a prova maior desta nova vida em Deus, da confissão de Jesus que nos faz ter uma nova vida em Deus, é o quê? É o amor. E aí o segundo subtópico vai casar-se com isto. Estar em amor, e eu vinculo com no espírito, porque é uma capacidade espiritual, é parte do reconhecimento da paternidade em Deus. Ninguém é de Cristo se não confessou a Cristo. Não só o texto que lemos de Romanos, mas 1 João fala a mesma coisa. Mas a segunda coisa é a capacidade de estar em amor, e não é só de ser amado. Veja bem, veja bem. Porque ser amado, todo mundo está na fila. Todo mundo não, mas muita gente, irmãos. Nós estamos vendo um evangelho cantado, mais cantado do que pregado. Não é verdade, irmão? É o tempo da música, né, irmão? Aqui nas campanhas, não existe mais chamado, não chama de campanha, né? Não sei se chama show, ou culto, ou coisa, sei lá. Mas está espalhando o mundo inteiro. É um evangelho aí que ele é o último avivamento que muitos opinaram sobre ele, né? Como é que foi o nome daquela Asbury, né? Aqui nos Estados Unidos. E tal, não sei o quê. Era muito interessante, né? Porque eram horas e horas e horas de hino, 10 minutos de pregação, e o pregador ainda falava, tô acabando, daqui a pouquinho. Interessante, que avivamento é esse? Como foi diferente de todos os demais da história da igreja e da história de Israel, que a gente não chamava de avivamento naquele tempo, mas enfim, restauração do povo a Deus. Deixa pra lá, foi um parênteses aqui, né? Enfim, então, nós vemos aí, estar em amor no Espírito, uma capacidade espiritual. Romanos capítulo 5, vamos à palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz o texto, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está aí o texto que eu queria mesmo, deveria ser o principal. Por quê? Porque essa capacidade de amar e não só de ser amado, como eu disse, ser amado, cantar músicas de amor e receber este amor e ser vítima, no melhor sentido, para bem, do amor de Deus, todos querem. Mas o amor que Jesus ofereceu foi, nos amou primeiro e nos mandou amar uns aos outros. E tem mais, não excluiu os inimigos, os que nos tratam mal, os que não nos compreendem e outros tantos. Agora, esta capacidade só é possível porque Deus, na pessoa do seu Espírito, habita em nós. Porque houve uma transformação espiritual, porque se não fosse, você vai ver na realidade da lei, do passado, daqueles que tentaram. E olha, irmão, você pode falar mal de fariseu, de tudo isso aqui, mas teve muita gente boa que tentou, irmãos. Mas ninguém alcançou a perfeição que nós já lemos aqui, né? Sede perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. Então nós já estamos vinculando um texto com o outro aqui e aprendendo que neste pacto que nós estamos, essa perfeição é alcançável, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus em nós. Então o amor que Deus nos deu e derramou pelo texto que nós estamos falando aqui no nosso coração, ele vai frutificar. Ele nos amou primeiro, mas ele vai frutificar, não é isso? Nos capacitando a viver este amor em função dos outros. Aí é que está a prova. Aleluia! Eu creio que eu recebi o amor de Deus, eu senti o amor de Deus. Isso é bênção, não é ruim. Só que a gente não pode ficar só aí. Esse é o problema. O evangelho não pode ficar só aí, né? E nem é um amor prático só social. Ele é um amor espiritual, como eu disse, que tem o poder espiritual de amar o inimigo. Essa é uma coisa bem interessante. Vamos parar por aí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito o primeiro é amor. Não vou ler hoje mais, você já conhece esse texto. Mas quando o texto diz o fruto do Espírito, nós sabemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo veio habitar no coração do crente, daquele que aceitou, que recebeu. Então, se o Espírito habita aqui, aonde o Espírito habita, pela sua natureza, ele vai começar a frutificar. Ele é quem ele é, ele vai falar do que ele veio falar, ele vai frutificar daquilo que ele é. Então, eu quero mais uma vez nos lembrar que quando nós recebemos o Espírito de Deus, ele naturalmente frutifica estes gomos, estes frutos, e o amor é o primeiro deles, como nós acabamos de ler, o vínculo maior, não é isso? Então, este Espírito frutifica naturalmente o amor. A única coisa que pode o impedir de frutificar somos nós. Se nós não atentarmos para a sua voz, se nós o impedirmos, se nós vivemos uma vida carnal e não alimentarmos o Espírito, naturalmente nós vamos parar e impedir o Espírito de frutificar, mas naturalmente vai acontecer. Isso é a prova, inclusive, é a explicação melhor teológica, a explicação doutrinária do porquê nós somos ou ficamos diferente depois que a gente aceitou Jesus. As pessoas, quem teve uma experiência de conversão verdadeira, não precisou exercitar muitas mudanças na sua vida. Ele não teve que pensar, dizer, eu não vou mais para boate, eu não vou mais beber. Eu não estou dizendo que até o vício, no sentido humano, não possa ter sido um problema, que há várias maneiras, mas enfim, Deus pode dar liberdade, mas eu quero dizer que você não foi preparado psicologicamente para a saúde do mundo, você foi liberto, e eu também, espiritualmente do mundo. Não é assim? Então, esta é a frutificação espiritual. E a prova de que nós estamos em Deus é que estas coisas aí do fruto do Espírito, né? Começam a naturalmente fluir. Então, o sujeito era bravo, irmão. E de repente ficou manso. Como assim? O seu Diogo? O que aconteceu com ele que está manso desse jeito, né? Então, quando nós vemos essas coisas, nós temos a evidência deste reconhecimento da paternidade em nós. Por quê? Porque o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, habita em nós. 1 João capítulo 3, versículo 18, diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então casa com aquele texto que a gente falou lá em cima, né? Confessar de boca e de obras, mas também amar, não é assim? De boca e de obras. E João fala, nem precisa muito de palavra, mas por obra e em verdade. Ou seja, aquilo que a gente fala no nosso coloquial. A obra, a prática, fala mais alto do que as palavras. Não é assim que a gente reconhece e fala?
Então, se isso funciona em outras áreas da nossa vida, muito mais no amor. Agora, é muito mais fácil eu amar de palavras, dói muito menos do que eu amar na prática, porque como é que eu mostro o meu amor? O amor de Deus, pela natureza dele, não só comprovado em Jesus, mas 1 Coríntios 13, é um amor sacrificial, é um amor, porque quando você ama a alguém, o foco do amor é quem? É o alguém, não é assim? Então, quando você vai comprovar o seu amor, a preferência a essa pessoa, seja o amor a Deus sobre todas as coisas, significa que antes de você pensar no seu bem-estar, no seu dinheiro, no seu sucesso, você está pensando em Deus. Quem de nós faz isso? Quem de nós prova o nosso amor para com Deus dessa maneira? Pensando nele primeiro. Quem? Será que eu escapo deste questionamento? Eu, Manuela, escapo? A mesma coisa em relação aos outros. Se eu estou amando alguém, eu estou dando preferência em alguns momentos, em algumas circunstâncias, tirando do que é meu, da minha prioridade, para dar a alguém, tirando um privilégio que eu pensava que era meu para ceder a alguém. Não é assim? E quem de nós pode dizer que isso está acontecendo? Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos crentes em nome de Jesus. Convertidos, e se nós, por alguma razão, pelo caminhar, pelas dores, por que quer que seja, estamos limitando o Espírito na nossa vida. Eu digo isso porque o que Ele quer é frutificar. O que Deus quer é salvar. O que Deus quer é o conhecimento da verdade. O que o Espírito quer é frutificar em nós e nos usar. Agora, se nós estamos por qualquer razão, não é a razão do estudo aqui, então não posso me aprofundar nisso, mas impedindo, então é fácil. Ou seja, é simples. Se eu e você não estamos fluindo isso, vamos orar, dizer, Espírito Santo, me faz entender. O que é que eu estou fazendo? Aonde eu estou errando? Porque eu quero. Aleluia, que tu tenhas a liberdade de frutificar na minha vida. E é em prol do reino de Deus e dos outros. Porque isso é amar, amém? Glória a Jesus. Não é só para meu benefício pessoal, para a glória do nome de Deus. Então vamos agora ao terceiro subtópico, confiar na redenção, não mais no juízo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem está em Cristo Jesus, no caminho que ele chamou de apertado, cuja porta é Jesus, aleluia, não precisa mais temer, não será mais réu do juízo, nenhuma condenação existe, não importa o quanto o acusador ou alguns acusadores usados pelo acusador possam falar, alguém está em Jesus. Este alguém tem uma outra prova, um outro reconhecimento da paternidade de Deus. Ele não anda segundo a carne, ele não tem prazer, ele até quando de vez em quando vacila segundo a carne, o seu prazer não é andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, ele tem prazer em alimentar, em conhecer as coisas espirituais, ele tem prazer de ter alegria em cantar na casa de Deus. Não é pela voz, mas pela alegria espiritual. Ele tem prazer quando ele escuta a palavra de Deus, uma professora dessa, simples, que abre a palavra de Deus e fala e lê com temor a palavra de Deus, ele sente algo no seu coração. Ele deseja a vontade de Deus, ele pensa na vontade de Deus e não dá a prioridade da sua vida à carne. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja mais uma vez, é muito lindo o que Deus fala. É muito lindo a salvação de dizer eu crer e não ter mais condenação. E o crer é a chave. A fé é a chave. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a palavra de salvação, ela é completa. Podíamos pontuar algumas pregações aqui, inclusive a primeira, a segunda de Atos dos Apóstolos. Seria ótimo, mas não vamos fazê-lo. Mas somente eu vou pontuar que neste texto aí Jesus está dizendo: vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que enviou a mim, enviou a minha palavra, tudo foi ele que quis, foi ele que enviou, aleluia. Então, o receber da palavra e crer na palavra, crer nele, crer em mim, Jesus muda isso de contexto para contexto, mas está tudo inserido numa só verdade. Então, este alcançou, né,
a vida eterna e não será mais condenado. E essa é uma alegria para os nossos corações. Amém, irmãos? Devemos temer, devemos temer. Devemos temer a Deus, não mais o juízo, mas temer a Deus para permanecermos em Deus, para permanecermos no caminho que Jesus apontou como estreito, para nós estarmos nele. E diga de passagem, posso dizer uma verdade aqui? Bonita, não é verdade dolorosa mais não. Não é mais dolorosa não. De vez em quando eu aperto, né? Aperto porque a palavra de Deus nos aperta. Quem concorda? Quem concorda? Se você lê a Bíblia, sem ficar só puxando um pedaço, vai lendo tudo, você sabe que a palavra de Deus nos aperta. Não é assim? Não só as de Jesus, as de Paulo, de Pedro, todos que o Espírito Santo usou na palavra de Deus, inclusive a dos profetas do Antigo Testamento. Qual é a beleza? Qual é a notícia? É que este caminho ele é apertado porque a doutrina, o caminho de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, ela é séria. Ela existe. Ela não nos deixa dar vazão à carne, não é assim? Mas, irmãos, o privilégio de, neste caminho, estar acompanhada, e não de fora, mas de dentro, por alguém chamado o Consolador, por um amigo, por um conselheiro, por um ajudador, que está numa intimidade maior do que o casamento pode estar, a maior amizade pode estar, a relação de pai para filho, de mãe para filha pode estar. Ele está conosco para nos ajudar nesta jornada e não há privilégio maior. Bom é sentir a presença de Deus e Ele renova em nós a alegria da esperança que é a que nós temos de estar neste caminho, que não é mais temer o juízo, mas a segurança que eu e você temos de estarmos caminhando para a Canaã celestial. Amém? A experiência do amor de Deus é o último tópico do nosso estudo. O amor é aperfeiçoado pela palavra. O amor é testemunho para os não crentes. O amor é prova do novo nascimento. Em primeiro lugar, o amor é aperfeiçoado pela palavra, um texto lindo que o nosso comentarista trouxe para nós aqui. 1 João capítulo 2, versículo 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, guardar. O que é guardar a palavra? Não é memorizar, mas é querê-la como algo precioso e tê-la, mantê-la no meu coração, na minha cabeça, aleluia, na minha alma. Qualquer que guarda a sua palavra, ninguém pode guardar o que não conhece, o que não ouviu. Então, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente o que, irmãos? Aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Veja bem, o conhecimento de estar em Jesus, e o último tópico a gente vai falar disso, prova do novo nascimento. Nós já falamos um pouco disso, o amor aí em tudo isso, capacidade de amar, saber que somos amados por Deus. Mas este amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado em quem? Em quem guarda, e quem guarda sabe que é precioso e cumpre. É como quem, mesmo do lado de fora, reconhece, muitas pessoas no mundo têm isso, tem mentores, tem pessoas sábias que eles aprendem, escutam uma citação, até a pessoa já pode ter morrido, ele aprendeu de um livro e ele diz, isso é muito precioso, essa sabedoria, e ele guarda. Toda vez que ele tem oportunidade, ele usa. Ele alimenta a sua alma, o seu entendimento daquele conselho. Ele põe na prática da sua vida, do seu negócio, ou qualquer área que ele esteja aplicando. Se o mundo pode encontrar na sabedoria humana tal preciosidade, quanto mais preciosidade teremos nós para receber desta palavra revelada para nós. Assim que aquele que guarda, que pratica, que ama, que retém, é aperfeiçoado em amor. Então tá aí. Não só a gente recebe o amor, mas pode crescer e aperfeiçoar nele. João capítulo 14, versículo 21. Diz o texto, aquele que tem os meus mandamentos. É Jesus agora falando. Jesus estava aqui e ele falou essas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, esta manifestação de Cristo, o amor de Deus, aí mais uma vez Jesus vincula aqui. Alguém que tem os mandamentos, ou seja, ouviu e quis ouvir. É aquele, vou falar, que não fica no culto só na hora do louvor. E vai conversar com os amigos na hora da palavra. Não. Porque ele tem que ter os mandamentos. Então ele quis receber.
Ele está na escola dominical. Aproveita, professor, para dizer, é aquele que está na escola dominical, porque ele tem os mandamentos, que ele aprende os mandamentos, ele quer aprender. Aleluia. Não é assim? Então, aquele que tem, e se você recebeu só um pouquinho, então você não tem tudo. Aquele que deseja, tem e quer mais, não é assim? E os guarda. Guardar não só é como tesouro, como nós já dizemos, mas no contexto da palavra de Deus é praticar também. Glória a Jesus. O amor é testemunho para os não crentes. Isso é uma coisa forte, irmãos. Até eu sempre coço a cabeça em relação a isso. Mas foi Jesus que disse, é uma verdade de Deus, porque eu aceito toda palavra como verdade de Deus. Você também? Graças a Deus. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus, contexto aí de Jesus de novo falando aos seus discípulos. Diz o seguinte, um novo mandamento vos dou. Tá aí, novo, não é assim? Olha aí Jesus falando. Eles conhecem o mandamento passado, são judeus. Quem está ouvindo a Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Da mesma maneira, olha lá, como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos ameis. Eu vou fazer uma pausa antes do 35. Como eu vos amei a vós. Você acha que Pedro se achava amado de Jesus? Eu acho que sim. Você acha que Mateus se achava amado de Jesus? Ou esse sim, só se achava, porque ninguém queria ele. Ninguém pensava que ele prestava pela profissão que ele tinha. Mas ele reconheceu a voz do mestre, largou a profissão e veio seguir Jesus. Quem está escutando isso? Por favor, essas palavras. Porque há um evangelho por aí que diz que você tem que ser ministro na sua profissão. O chamado de Deus está lá. Eu não estou dizendo que você não deva ter a profissão. Não, você pode ter a profissão. Só não confunda uma coisa com a outra. No caso de Mateus, foi exatamente dessa maneira. Será que ele se sentia amado por Jesus? Seguramente. E eu podia ir em cada um deles, até aquele que o traiu. Será que eu e você nos sentimos amados por Jesus? Eu tenho certeza que nenhum de nós tem dúvida do amor de Deus pelas nossas vidas. Então Jesus faz essa colocação agora para nós. Como eu vos amei. Amais uns aos outros. Que também vós uns aos outros vos ameis. Meu esposo está aqui, atrás das câmeras. Quando ele faz o que me agrada, é fácil eu amá-lo. Para além do amor de esposa, do nosso relacionamento, de amigos, de marido e mulher, a pessoa do Cícero, com quem eu lido no meu dia a dia. E quando ele faz o que me agrada, é fácil. Mas e quando ele faz o que me desagrada? Dentro do contexto da minha família, eu já encontro ainda mais tensões. No contexto da igreja, ainda mais, porque nós somos ainda muito mais diferentes, de lugares diferentes, e etc, e etc, e etc. Mas nós, todos, temos uma realidade espiritual, um só Deus, um só batismo, uma só fé. Uma só esperança, deveria ser a vida eterna, um só agradecimento por esta única graça que nos alcançou. Amém? Então Jesus diz, vocês se sentiram amados, então a sua obrigação, que eu vos chamo. Olha aí, um mandamento. Quem escutou a palavra mandamento, diga, eu escutei. Aleluia, eu escutei. Um novo mandamento vos dou, que como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Quando você faz besteira e Jesus sabe que você falhou, você quer o perdão dele ou não? Eu quero. E rápido. Eu peço que Jesus me compreenda, que eu sou humana, que eu sou falha, que eu fui provocada. Tudo o que aconteceu eu quero que Jesus compreenda. Façam uns com os outros. Eu vou tirar de nós. Eu vou levar você um outro exemplo aqui, só para ficar mais fácil para a gente engolir. Jesus disse para Pedro o seguinte, Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes, não é isso? 3 vezes me negarás. Pedro disse nem pensar, Jesus. Eu vou com o Senhor até a morte. Você acha que ele estava mentindo? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Ele amava Jesus. Ele faria tudo por Jesus. No entanto, aquela noite se desenrolou aquelas realidades. E eu e você conhecemos a história, não vou explorá-la, não estou pregando. E quando o galo canta a 2ª vez, ele disse, eu neguei. E ele fica acabado, irmãos. Ele fica acabado. Ele fica acabado. Ele nem sabe o que fazer.
ele fica ruim. Ele fica ruim. Ele nunca mais vê o Senhor de perto para conversar com ele. Ele não tem a oportunidade de pedir perdão diante do rosto de Jesus, de se jogar aos seus pés. Pelo contrário, ele cruza os olhos com Jesus e eu posso imaginar quão mais acabado ele ficou. E Jesus morre naquela cruz, e Jesus é posto naquele sepulcro. Depois vem a notícia, o mestre ressuscitou. Sem se lembrar por um momento da sua falha, ele se alegra, ele corre para o sepulcro, depois ele se encontra com Jesus. Mas depois de tudo aquilo, Jesus foi embora. Parece que todo aquele sonho de 3 anos de ministério, aquela palavra de ser pescador de homem, parece que tudo se foi, afinal de contas eu traía Jesus. E ele diz aos demais, eu vou pescar, vou voltar ao meu trabalho. É isso que eu sou mesmo. E ele vai pescar e outros dizem, eu vou com você, e foram. Mas de repente alguém o chama. A história se repete, não vou me alongar nos detalhes da história. O outro diz, é o Senhor, ele se lança, vem para a praia e está lá Jesus. E para além da comida que Jesus tinha preparado ali, uma conversa com Pedro. E a conversa foi essa, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou outra vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? É a 3ª vez ele ficou contristado. Ele ficou contristado. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, esmagando o coração daquele jovem. E a chamada de Jesus para ele continua ali. Para ele ser aquilo que o Senhor tinha chamado desde cedo. Nós sabemos que o Senhor nos ama. E agora nós devemos amar como ele amou. Pedro queria ser perdoado e ele encontrou o perdão de Jesus. E ele sabe, pelo calor, pelas palavras, pelas respostas, pelo chamado, que Jesus o perdoou, que Jesus o amava, que Jesus tinha uma obra para ele, o que ele fez, aleluia. Da mesma maneira, nós somos chamados para fazer um pelo outro. Este que hoje te persegue pode um dia se arrepender e tornar-se um obreiro, uma obreira. É necessário que nós sejamos como Jesus tem sido para nós, para outras pessoas. Isso é sacrificial, irmão? Eu sei. E você sabe. E às vezes nos vai rasgar por dentro e por fora. Você e eu só vamos achar força em Deus. Esqueça. Isso aí não é mentoria, coach de igreja, nem de psicologia. Nenhuma te dará este poder. Nem a você, nem a mim. Mas o nosso Deus e o Espírito de Deus que habita em nós, sim. Versículo 35. Neste amor que nós teremos uns para com os outros. Todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Esse é o mistério de Deus. Como que as pessoas de fora vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus por causa disso, é um mistério de Deus. Não vou explorar agora. 1 João 4,12. Essa mesma verdade em outro texto. Ninguém jamais viu a Deus, disse João. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, as pessoas de fora, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o amor de Deus é aperfeiçoado, é perfeito em nós se nós nos amarmos uns aos outros. Então isso vai ser reconhecido pelos de fora. O amor é a prova do novo nascimento. Nós já lemos o texto de Romanos 5,5, vou ler de novo, é curto, mas eu quero que fique em nosso coração como isso, prova do novo nascimento. Este amor, essa capacitação divina e espiritual. Irmão, escute por favor. Muito conselho na igreja tem sido dada na dimensão humana. A psicologia tem boa intenção, mas é humana, parte, pelo menos na nossa prática dela, né? Quero crer assim. Outros tipos de evangelho têm, ou pelo menos parece ter, e se nós o aceitamos é porque entendemos ter boas intenções. Mas o que nós estamos falando não é do poder humano. Esse está disponível. Mas como é falho, nós devemos reconhecer isso em nós. Mas o texto diz de Deus e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, HP, aleluia, está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Isto é poder espiritual. E nós o recebemos, precisamos, como Paulo rogava às igrejas, permaneçam. Este foi o amor que nos encheu naquele dia que fomos salvos, que recebemos o Evangelho.
Mas uma carta de Jesus no Apocalipse a uma das igrejas diz: tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Este amor precioso que foi derramado abundantemente pelo Espírito no seu coração. Quão cedo nós deixamos? 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha aí, a prova. Nós sabemos, nós descobrimos, porque amamos os irmãos. Pronto. Irmão, isso aí tá perdido a gente, hein, irmão? Lasqueira, como diz na minha terra. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, eita! Tem como arrancar isso da Bíblia, não, irmão? Tá mais fácil dizer, é que não é irmão. Pode até ser, mas muitas vezes não é o caso. Mas esta capacidade deste amor, não é que Jesus não sabe que o irmão ia fazer aquilo que fez com você, ou comigo. Você pensa que eu não sou vítima também? Ou que eu até não tenha vitimado alguém? Não só bem possível, mas aconteceu. Mas eis aí a verdade de Deus, que ela possa falar aos nossos corações. Eu não vou falar mais. Mateus capítulo 22, 36 ao 40 é o último texto bíblico aqui. Nós estamos terminando a nossa classe, graças a Deus. Ainda que eu estou muito abençoado. Não sei se você está, mas eu estou. Mateus 22, 36 a 40 diz: Mestre, alguém perguntou, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem, estão ancorados toda a lei e os profetas. Em Mateus, Jesus está falando com o público judeu, que entende que a perfeição da moral, do projeto, daquilo que Deus é, está revelado na lei e nos profetas. E Jesus diz o resumo, a perfeição, a dependência está nestas duas cláusulas, que se você for fiel a elas, automaticamente você vai ser em todas as outras. E o jeito que ele falou sobre amar a Deus, volto a dizer, não foi só de palavras, de cânticos, de emoções, mas foi forte. E a maneira de amar ao próximo nos vai causar também uma certa dificuldade de acertar isso aí. Por quê? Porque é como a nós mesmos. Nós queremos o melhor para nós queremos que todos sejam nossos amigos, nós queremos que todos nos compreendam, nós queremos tudo de bom para todos, não é assim? E Jesus disse, o segundo mandamento é amar ao seu próximo, ao outro, da mesma maneira que você é amado. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver isso, porque só Deus pode nos ajudar. Essa é a verdade. Amém? Eu sou tão humana como você, sinto as mesmas realidades e por isso eu preciso terminar uma aula dessa com o coração pedindo ao Senhor que me ajude a ser mais como Ele, que me ajude a ver aonde eu possa estar impedindo a atuação divina e espiritual na minha vida para eu amar a todos, aqueles que me trazem um bom comentário, que por acaso eu leio todos, e aqueles que me criticam. E não só no YouTube, na minha vida, do dia a dia, que, na verdade, é muito mais, próximo de nós. Que Deus ricamente abençoe a cada um dos irmãos nessa mesma realidade sua, íntima, espiritual, e na capacidade no ser usado por Deus para ministrar essa aula no seu domingo. Em nome de Jesus. Amém.